Chegamos! Sua dose de cafeína às quintas-feiras está ao ar. E hoje um café com arquitetura, um café com uma história maravilhosa. Seja muito bem-vinda, Isa! Oi, gente! Obrigada, Dai. Tô tão feliz de estar aqui hoje. Muito lisonjeada com o convite. E espero que eu possa contribuir com a minha história. Com certeza. É uma honra para nós. Quando a gente se conheceu ali, vi a Isa Soto, né? Veio de Piedade, aqui do interior também, né? Do estado de São Paulo, um pouquinho mais ainda do que Sorocaba. Quantos habitantes tem em Piedade, Isa? 50 e pouquinhos mil. 55 mil, acho. Você nasceu lá? Nasci lá, daí fui pra São Paulo, fiz faculdade lá. Voltei pra Piedade, daí que vim pra morar em Sorocaba. Que legal. E aí ela me contando da trajetória dela e também eu acompanhando, né, nas redes sociais. Eu falei, meu Deus, eu preciso trazer a Isa para contar essa história para nós registrarmos aqui. Começando lá do início, na sua infância, você já se imaginava arquiteta ou você tinha algum sonho? Não, na verdade, meu pai é advogado e minha mãe era coordenadora, né, de escola. Então, quando eu era pequenininha, eu falava que eu queria ser advogada, né? Eu brincava, mexia nas folhas assim, falava que eram meus processos. Acho que porque eu ouvi o termo, né? Eu falava, tô mexendo nos meus processos. Porém, na adolescência, como a minha mãe gostou muito de arrumar a casa, nossa, a casa da minha mãe é um showroom, assim, é tudo muito arrumadinho, sabe? Tudo muito lindo, o jardim, e sempre foi destaque até do bairro, assim, sabe? As pessoas elogiavam a casa. E daí eu vi que eu comecei a pegar gosto por isso. Mas assim, observacional mesmo, sabe? Eu via, tinha o exemplo dela e gostava. Até que eu decidi fazer design de interiores. O que eu queria, o meu foco mesmo era fazer design de interiores. Eu tive contato com a profissão, nessas feiras de profissão que tinha, né? Tive contato e numa conversa com um amigo nosso em comum, né? Ele era engenheiro, ele falou assim, viu, não faça design de interiores, faça arquitetura. E daí você trabalha depois com interiores. Porque ele falou, se você quiser quebrar uma parede, se você quiser fazer algo mais elaborado, você assina, né? Então, daí ele falou, mais pra frente, se você quiser, você trabalha com interiores. E eu tinha muito medo de cálculo, de conta, né? Eu falei, ai meu Deus, eu vou fazer arquitetura, tem conta, tem isso, tem aquilo. Ele falou, não, na realidade não é assim, calma. E daí que eu optei em fazer arquitetura, mas hoje trabalho tanto com arquitetura quanto com interiores, né? Aí você acabou depois fazendo alguma especialização também em interiores? Ou não, na verdade fiz vários cursos livres, eu tenho curso livre na parte de interiores, que é quase que uma especialização, e no paisagismo também. Porque é importante também a gente falar sobre isso, porque a arquitetura, você também não sai com esse conhecimento específico, né? Passa-se muitas coisas ali para estudar, né? Então, tanto que aí também o profissional ele vai vendo o que ele se identifica mais, se é o arquitetônico, se é projeto comercial corporativo, se é interiores. Sim. Então, é legal também já ir definindo, né, a área de atuação ali, né? Um recado para quem é estudante, a faculdade não te prepara para a vida real. É muito diferente o que você aprende e o que você aplica depois. Você teve a oportunidade de fazer estágio durante o curso? Tive. Eu fiz 2 estágios com 2 arquitetas que eram focadas. Uma delas era focada em interiores e a outra era arquitetura residencial. Aí eu trabalhei e fiquei, acho que foram 8 meses com uma outra eu fiquei bem pouquinho, porque era como eu fazia faculdade em São Paulo, só o que você pegava de tempo de condução, nossa, era muito exaustivo, muito. Era assim, eu perdia mais de 1h30, 2 horas no trânsito, né? Você ia e voltava todo dia? E voltava. Então, com essa eu fiquei pouco tempo, porque eu realmente não aguentei esse percurso, sabe? E depois, que foi o tempo que eu mais fiquei, eu fiquei numa empresa de paisagismo. Eles faziam projeto paisagísticos, e lá eu fiquei muito tempo, até eles ofereceram de eu ser efetivada, continuar lá. E daí que eu optei por não e voltar pra cá. Isso é legal, essa questão do paisagismo, né? Porque são poucos também profissionais que se qualificam nessa área, né? Que tem realmente essa habilidade de poder fazer um projeto para jardim, né? Sim. Não, é uma área completamente à parte, assim. E o bom de eu ser arquiteta e também trabalhar com paisagismo é você conseguir fazer a integração disso tudo. Então, hoje eu já projeto arquitetura, todas as áreas externas, já pensando nesse paisagismo. E é o que causa, e é o que enche os olhos, né? É o que eu falo, é a menina dos olhos. Tanto a parte de interiores quanto a parte externa também é a menina dos olhos. É você criar aquela ilusão, né? Não sei, hoje em dia tem se usado muito aquelas rodas de fogo, né? Que é aquela fogueira a céu aberto. Então, você cria, que você fala, imagina você aqui tomando um vinho à noite. Então, você criar essa emoção na pessoa ali, né? No cliente,
Nossa, é o segredo, assim. É surreal, É né? surreal. Quando você entra numa casa e você consegue observar que cada detalhe foi realmente pensado e planejado, não tá ali por acaso, né? Sim. Ou então, às vezes, você vê aquelas fachadas maravilhosas, mas aí você olha e fala assim, poxa, né? Mas não teve realmente o mesmo empenho, um foco para validar, valorizar ainda mais no paisagismo, ou você entra em interiores, é aquela coisa que às vezes não conversa com aquela arquitetura, tem que estar tudo ali casando, né? Sim. Tanto interiores quanto paisagismo, eles têm duas funções que eu particularmente acho muito importantes. Que é literalmente de fazer uma maquiagem naquilo que não ficou bom. Então, por exemplo, se você tem uma arquitetura que não ficou tão legal, vai uma casa, um projeto que não tenha sido meu, mas o paisagismo ele consegue esconder o que não tá bom e valorizar o que tá legal. Algo muito rápido, porque mesmo um paisagismo muito grande, em uma semana você consegue implementar. Então, é algo, enfim, que valoriza muito, é algo muito rápido. E as pessoas, elas são leigas no assunto, né? Então, você trazer isso agregado. Então, eu ofereço projeto, ofereço interiores e ofereço paisagismo. Então, você ter esse conhecimento agregado, isso é um diferencial, né? Então, você já conseguir pensar em absolutamente tudo, né? E, obviamente, sempre de acordo com o estilo de vida do cliente, né? E muito legal isso que você falou, porque você conseguiu aí criar uma linha de produtos dentro da sua empresa, né? Então, você tem ali hoje o projeto, né? O projeto arquitetônico, o projeto geral. Aí, mais uma outra proposta para fazer o interiores e mais uma outra proposta para o paisagismo. Isso. E o cliente, ele pode optar em fechar os três, o conjunto todo, como ele pode fazer a parte, cada um, né? Ou ele já ter feito, de repente, o projeto arquitetônico com alguém, vir fechar o interiores e paisagismo com você, ou uma reforma só voltada para essa área mais de externa de paisagismo. Então, você consegue atender aí o cliente por completo. Isso. Bacana. E uma quarta coisa ainda, que é hoje o que eu tenho feito, que é agregar isso junto com um acompanhamento de obra. Hoje eu não tenho mais, é muito raro, tá? Muito raro mesmo, dá pra contar. As pessoas que só fazem projeto. É sempre projeto atrelado ao acompanhamento. Não gerenciamento, tá? O gerenciamento, ele é opcional, né? Depois eu posso falar um pouco, mas assim, eu sempre já entrego projeto com acompanhamento. Então, projetos reais, sabe? Projeto que a pessoa vai conseguir executar. Tanto que eu falo, a primeira pergunta que eu faço é quanto é que você tem pra gastar? Qual é o teu budget? Não adianta eu apresentar algo utópico pro meu cliente que ele não vai conseguir executar e simplesmente entregar o negócio na mão dele e falar assim, tá aqui, se vira. Eu não gosto disso. Eu acompanho, literalmente, do início ao fim. E hoje é o que eu acho que eu mais vendo, vamos dizer assim, sabe? Hoje a minha imagem pessoal e o serviço que eu presto, ele vende muito mais do que o projeto. Projeto bom, de verdade, daí assim, eu posso te passar uma lista de 100 pessoas que fazem projeto bom. Mas dessas 100, nem 5 conseguem fazer um projeto real para o cliente, conseguem fazer aquilo executar, acompanham, fazem aquilo virar realidade, sabe? Então, eu acho isso muito importante, você trabalhar com coisas reais mesmo, assim, não entregar coisas utópicas que a pessoa não vai conseguir fazer sozinha depois. E é importante falar isso, né, Isa? Porque quando a gente fala de casa, de residência, o sonho das pessoas é ter um lar, né? É ter uma casa bonita. Mas a gente sabe, não adianta também a gente romantizar a obra. A gente sabe que acontece muito estresse e hoje tem muito cliente que ele termina muitas vezes traumatizado até. Nunca mais quero construir na minha vida. Eu mesmo como vendedora de loja, né, nessa área, quantos clientes eu já atendi assim que estavam machucados pela obra. Então é importante ter esse acompanhamento, né? Sim. Eu brinco hoje que falo que assim, o cliente começa me amando, aí ele me odeia durante o período e depois ele me ama de novo. Mas obra é problema, sabe? Então, você ter alguém ali pra te ajudar nisso, pra ajudar, literalmente, né? A gerenciar aquilo, a filtrar todos os fornecedores, a filtrar todo mundo que tá trabalhando ali e te passar isso de maneira resumida mesmo, é muito importante. Justamente pra não causar esse trauma, né? Enfim, eu acho que essa parte de acompanhamento é uma das mais importantes, assim, você fidelizar aquele projeto. Porque muitas vezes tá ali o projeto, mas como que eu vou fidelizar aquilo? Eu não consigo, eu não tenho elementos para aquilo. E às vezes lá durante a obra,
Ai, muda isso aqui um pouquinho, muda aquilo ali um outro pouquinho. E desconfigura totalmente o projeto, entendeu? E você não atinge o resultado final que você queria. Então, a função, acho que do arquiteto, né, do gerente ali de obras ou do administrador de obras é justamente essa. Passar o projeto pro real sem estresse. Eu falo que eu sou exatamente o filtro entre a obra e o projeto. Entre a obra e o cliente. E isso não aprende na faculdade? Não. É no dia a dia. E te digo, não tem ninguém que passa a mão na tua cabeça e te ensina também, viu? É no dia a dia ali mesmo. Hoje eu vejo também... Não com as pessoas que eu trabalhei, mas isso é algo que eu gostaria até de falar, assim, se me permite. Mas eu vejo, assim, quase que um egoísmo de profissionais mais antigos, né? Isso com quem a gente tá lidando hoje, né? De não querer passar o conhecimento pra frente. E eu não acho isso legal, porque eu acho que o conhecimento, ele tem que ser cíclico. Né? A mesma maneira que tá entrando, ele tem que estar saindo. Inclusive a questão mesmo energética, né? De tudo aquilo que entra, sai. Né? E quanto mais sai, mais espaço você tem para receber. Então, eu vejo muito isso, assim, não foi passado para mim, não foi ensinado. Olha, Isabela, é assim que faz. Então, é no dia a dia, é você absorvendo experiências, que você cria um roteirinho e aplica aquilo durante o dia. E eu tento, assim, no meu dia a dia, com quem trabalha comigo, passar muito do que eu aprendo e do conhecimento que eu tenho, sabe? Eu gosto de passar isso pra frente. E eu senti falta, quando eu tava, tanto na faculdade ou mesmo nesses estágios e tal, dessa absorção de conhecimento, entende? Então, hoje eu me forço, assim, eu faço questão do que eu puder contribuir com algo, eu contribuo, assim. É porque tem muito essa visão, né, de concorrência, né? Infelizmente, como a gente está falando de projeto, de profissionais, de placa com nome, então pega um pouquinho ali na questão do orgulho, né, da questão do ego. Ah, mas eu vou... Porque a gente sabe, né, que hoje a gente treina muitas vezes pessoas e as pessoas, elas não vão ficar para sempre do nosso lado. A não ser que você tenha um super plano de carreira para aquele arquiteto auxiliar, e mesmo assim, ele tenha isso em mente de que ele queira ser um arquiteto auxiliar, mas a maioria dos estagiários, eles passam pelos escritórios, eles querem voar, eles vão voar, né? Então, também é um desafio também da profissão, eu acho, mas mesmo assim tem que ter essa mente aberta de colaboração, porque hoje pode ser seu estagiário, amanhã pode ser um colega de trabalho do mercado e às vezes um facilitador, porque eu acho que a roda gira tanto, né, nessa vida. Primeiro ponto, assim, eu acho que não existe concorrência. Por quê? Se cada ser é único, não tem ninguém igual a você. É aquilo que eu falei um pouco no começo, assim, de que eu acho que hoje a minha imagem pessoal e o que eu faço vende muito mais do que projeto. É um pouco disso, porque hoje eu vejo que a Isabela, o meu jeito de ser, a minha maneira de lidar com as coisas, a minha maneira de atender vende muito mais do que o projeto. Então, a pessoa, quando ela procura a Isabela, o meu jeito de ser. Porque ela se identifica comigo, não só com a minha linha editorial, a minha linha de projeto, não só isso. Quando a gente trata de projeto, é um envolvimento muito pessoal. Eu deixo isso muito claro. Eu falo, olha, a gente vai ter uma relação íntima agora. Até eu falo que eu tenho que até desumanizar um pouco o atendimento, porque isso muitas vezes acaba até me sugando, de tanto que eu me envolvo. Mas a pessoa tá procurando aquilo. Ela quer aquele envolvimento, ela quer aquele direcionamento. Então, a maneira que você entende que cada ser é único e que a pessoa ela te procura por determinadas virtudes suas, não existe competição. E eu vi também até uma parte técnica, vamos dizer assim, eu assisti, não sei se foi uma live, uma palestra, não me lembro agora, mas que a gente tem muito mais demanda do que profissional na área da construção. Isso é um ponto que ninguém sabe. A gente acha que, ai meu Deus, né? Tipo, eu tô aqui em Sorocaba com tantos arquitetos, ou São Paulo, enfim, Brasil. O mercado tá saturado. O mercado tá saturado. Mentira, não tá. A gente tem muito mais demanda do que profissional na área. Isso em todos os aspectos, tá? Tanto para interiores, enfim. Tem muito mais. Então, sabe, chega desse pensamento mesquinho. Eu gosto sempre de pensar no máximo para conseguir o mínimo, sabe? E, enfim, é assim que eu penso. Eu me forço, como eu falei, eu me forço a isso, eu me dedico a isso, de tentar sempre reciclar meu conhecimento e passar tudo que eu posso. E não vejo as pessoas como competidoras. E mesmo que venha alguém fazer idêntico ao que eu faço, ai não, vou fazer exatamente como ela faz, como ela fala, vou copiar.
não sai igual porque não sou eu. E ela tem outras virtudes, ela vai desenvolver outras virtudes e que outras pessoas vão se identificar. E tá tudo certo, tá tudo bem pra todo mundo, assim, sabe? Então, mas isso é um pensamento, assim, que eu vejo que é bem, bem fora, né? O pessoal tem muito essa... Enfim, quer cercar demais. Essa insegurança. Ô Isa, e você falando assim, tão segura de si, né, dessa forma, desde que eu te conheci, desde a primeira vez que a gente sentou numa mesa para tomar um café, isso me admirou muito em você, né? Essa sinceridade, esse posicionamento do que você gosta, do que você não gosta, de quem você é. E aí, quando você falou para mim a sua idade, eu falei, meu Deus do céu. Você acha que você desenvolveu essas características, foi lá também atributos da sua casa, do seu pai advogado, da sua mãe, ou foi no seu decorrer do seu processo aí também da profissão? Você chegou a trabalhar com outras coisas? Porque eu vejo que você tem muito feeling também para venda, para tudo mesmo, para se posicionar. Conta um pouquinho para nós. Posso voltar um pouco, gente, na história? Vocês têm paciência? É assim... Pra quem não sabe, eu vou fazer 30 anos, inclusive meu aniversário é domingo agora, gente. Me deem parabéns, tá? Quem estiver seguindo aí, né? Eu quero um parabéns nos comentários. Eu faço 30 anos agora. Desde pequenininha eu sempre tive essa veia... Eu não sei se por conta do signo, não sei se você gosta de signos, Dai. Sim, sou libriana. Então, eu sou leonina. Então, como uma boa leonina... eu era a mandante da turminha, sabe? Eu sempre tive isso dentro de mim. Um pouquinho que seja de liderança, enfim. Eu sempre gostei muito. E isso veio dos meus pais também. Eu tive uma criação, eu brinco, eu não sei como que deu certo. E eu falo isso até pros meus pais. Eu era literalmente a patricinha mimadinha. Mas muito mimada mesmo. Eu sou filha única. Tem gente que fala que nem parece, né? Mas eu sou filha única. Eu era daquelas, assim, que jogava roupa no chão, sabe? Daí eu não punha roupa pra lavar no cesto. E minha mãe sempre teve funcionário em casa, então eu simplesmente, assim, não comia nem o que eu não queria. Se tinha algo no almoço que a funcionária sabia que eu não gostava, ela fazia especialmente pra mim. Então, assim, você vê... E sempre muito motivada, assim, qualquer coisinha que eu fazia, nossa, que legal, uhul, arrasou, parabéns. E se você for ver no âmbito educacional, isso é péssimo, né? Falar, nossa, foi mimada, tudo que fazia, tava tudo ótimo. Só que pra mim, eu acho que virou uma chave, isso virou ao contrário. Porque, da mesma maneira, me dá uma força de ninguém me dizer não. Olha, até me emociona. Ninguém me dizer não pra nada. Então, se alguém vem me desmotivar de algo, ou dizer que eu não sou capaz de algo, por que você tá me falando isso? Não é assim que as coisas funcionam. Então, isso meio que virou uma chave pra mim. De mimadinha, eu fui pra uma força interior muito grande, sabe? Então, eu sempre tive isso desde pequena dentro de mim. E quando eu fui pra faculdade, fui morar em São Paulo, eu era literalmente um bicho do mato. Imagina, criada no interiorzão, assim, né? Cidade pequena, eu era literalmente um bicho do mato. E minha mãe teve que ensinar pra mim, assim, tudo em uma semana. De verdade, assim, 7 dias. Ela falou, é assim que faz um arroz, é assim que faz tal coisa, é assim que se limpa uma casa pra eu conseguir minimamente viver, né? Porque o que eu vou fazer? Como é que eu vou me virar? E quando eu fui pra São Paulo, eu tomei muito na cabeça. Mas muito, muito, muito na cabeça. E eu vi nas pessoas estranhas, vamos dizer assim, grandes aliados. Porque eu não esqueço até hoje. Eu lembro que queimou um chuveiro, eu não lembro o que aconteceu lá na casa, né? Que daí a gente alugava um apartamento e eu dividia com outras 2 meninas. Mas como tava no meu nome, então eu que tomava a frente das coisas, né? Das situações. E eu lembro que queimou um chuveiro e tal, eu falei, meu Deus, como que eu vou resolver isso? Tipo, não dá pra ligar pra minha mãe, pro meu pai, ninguém vai vir aqui resolver. Eu que tenho que resolver, tomar frente disso, né? Pagava as continhas lá de luz e tal. Aí eu lembro que eu fui numa loja em questão, eu falei, moço, queimou, tipo, eu não sei o que fazer. Nossa, e o cara foi tão simpático comigo, mas me abraçou tanto, assim, sabe? Resolveu o meu problema e eu saí aquilo com sentimento, assim, muito de gratidão. Não vou dizer que acho que gratidão é algo maior, mas, assim, me senti muito, muito acolhida, né? Falei, poxa, que legal, né? Como as pessoas estão dispostas ali a ajudar, a oferecer algo, né? Enfim, isso aconteceu. Então, eu vi que eu tinha que me virar eu tinha que me virar pra conseguir as coisas. E assim foi. Então, e a faculdade foi assim. Não é uma faculdade fácil, né?
Você que convive aí com arquiteto sabe que a faculdade de arquitetura é muito difícil, ninguém te conta isso. Eu tentei fazer, fiz um mês. Nossa, é muito difícil, né? É uma pressão, enfim, é insano. E a gente apanhou muito, muito na cabeça. Eu lembro que era assim, eu fiz a faculdade chorando mesmo. Mas movida a uma paixão, porque eu gostava muito daquilo. Então, eu acho que daí eu tive esse boom, assim, esse crescimento durante esse período, sabe? Eu tomei muito na cabeça. Então, tudo aquilo que eu tinha de mimadinha, de bicho do mato, eu aprendi numa só. E mais pro final da faculdade, eu já comecei a fazer umas coisinhas também. Então, sei lá, tipo, amiga da minha mãe que queria umas dicas pra pintar a sala, sabe? Pessoas próximas, eu comecei a fazer uma coisinha ou outra. Tanto que foi isso que me encorajou, que assim que eu me formei, eu abri o escritório. Eu não trabalhei pra ninguém antes. Uau. Por um lado, foi extremamente positivo, como eu disse, porque... Depois eu entro nesse quesito também, mas eu fiz um curso onde o professor falou assim, ó, daqui pra trás não tem mais, é só daqui pra frente. Porque, em teoria, eu não tenho nada. Eu não tinha nada quando eu comecei. Então, pra perder, eu não tinha perda nenhuma mais, era só dali pra frente, né? Agora, por outro, eu vejo que se eu tivesse, talvez, ficado com alguém, né, que tivesse me ensinado um pouco mais, algumas coisas teriam sido mais fáceis. Mas não sei também, talvez isso tenha me dado uma força, como eu te disse, de ninguém me dizer não e de ir com tudo, sabe? Tudo que eu me proponho a fazer, eu me entrego em 100%, assim, eu me rasgo mesmo, eu vou com tudo. É uma característica minha. E isso é desde coisas bobinhas, você fala pra mim, Isa, tem como você... sei lá, me ajudar a fazer um desenho aqui, eu não sei desenhar, por exemplo. Putz, eu vou estudar, eu vou ver como é que faz pra te ajudar e pra tentar fazer. E vou me desdobrar pra aquilo. Até algo grandioso, como fazer um grande projeto. Ou hoje liderar uma equipe, sabe? Eu vou com tudo, eu vou a fundo. Então, eu sempre tive isso, mas isso foi se desenvolvendo e crescendo ao longo do tempo, assim. Que legal. É muito bom a gente ouvir histórias assim, porque às vezes a gente prega-se muito, né? Cuidado, mimar demais seu filho, que não dá certo, ele vai sofrer. Na verdade, o sofrimento ele faz parte da vida e da história de cada um. Todo mundo vai ter as dificuldades, vai ter os momentos ali de obstáculos, né? Independente se teve ali um ninho regado de regalias, de amor, de ajuda, mas com certeza você teve essa colaboração para sua identidade, para sua autoestima, né? De saber o seu valor, de se conhecer ali, se desafiar e saber também, isso aqui eu não sei, mas eu sei pedir e eu vou com jeitinho no cara lá do chuveiro, eu vou pedir para ele, por gentileza, por favor. Se você também não sabe, me orienta, me direciona quem sabe. Então eu acho que é muito isso, né? Isso vai construindo e foi construindo a sua história, né? Sim. Embora, assim, meus pais tenham... Isso é legal também, assim. Tenham me mimado, mas eles davam um exemplo também. Então, eu vi eles trabalhando, eu vi eles conquistando as coisas através do trabalho, eu vi eles fazendo tudo por mim. Então, eu acho que hoje o exemplo, ele vale muito mais do que as palavras, não é? Então, de alguma maneira, eles me transmitiram isso também. E eu sempre tive também esse lado, assim, de literalmente querer fazer. Eu nunca tive nenhum freio. Eu não sei, a gente tem na nossa educação, né, Dai, coisas pré-estabelecidas, né? E eu nunca senti que eu tive esse freio do tipo, você é mulher, filha, vai com calma, não é bem assim que as coisas funcionam. Não, viu? Eu era criança, eu brincava de carrinho também, entendeu? Então, eu não tive nenhum freio familiar, pelo menos da parte dos meus pais, tá? Com relação a crescimento pessoal e profissional. Então, eu trouxe essa carga pra isso, tomei na cabeça na faculdade e desse bolo todo as coisas aconteceram, sabe? Mas eles me passaram com certeza absoluta, assim, o exemplo deles, assim, do dia a dia mesmo, como é que faz, né? Que legal, que bacana, que história bacana. Eu como mãe, né, de filhos, principalmente filhos meninos, é um desafio, né, porque não vem com manual de instrução. E aí, não quero criar homens duros, mas também não quero criar homens moles, né, homens pamonhas. Então, todo tempo você vai ali, né, aparando as arestas ali, direcionando, mas eu acho que é isso que você falou que é muito forte, né? Que, acima de tudo, o exemplo ele vale mais do que qualquer 1000 palavras. E aí você montou seu escritório lá em Piedade,
e começou a fazer os projetos e começar o negócio. Empreender não é fácil, por mais que a gente romantize um pouquinho o empreendedorismo, um dos maiores desafios, eu acho até, é quando você está começando, a insegurança de precificar. Você não sabe quanto cobrar. Porque você fala, meu Deus, eu não posso cobrar X valor, que profissional que já está tanto anos no mercado, mas também não posso desvalorizar o meu trabalho. Como que foi para você aí esse início? Então, no primeiro, como eu falei, assim que eu me formei, eu estava nesse escritório em São Paulo, né, de paisagismo, e até me ofereceram para ser efetivada lá, e eu não quis, porque eu tinha isso dentro de mim, que eu queria ter o meu próprio negócio, tá? Eu sempre tive isso. Falei, não quero ser empregada, não quero trabalhar para ninguém, eu quero ter meu próprio negócio. Então, o que eu devo fazer para isso? Eu sou muito assim também, daí, tipo, para eu conseguir tal coisa, o que eu tenho que fazer para? Vamos passo a passo. Aí meus pais cederam um espaço na casa deles. Lá tem um anexo mesmo com banheiro, né? É uma sala mesmo com anexo no banheiro. Não é ligado à casa, é fora. E ali eu montei uma salinha pra mim. E eu tive, basicamente, vamos dizer assim, um apadrinhamento. Mas eu tive arquitetos mais antigos lá de Piedade que eu ajudava a fazer uma coisa ou outra. Então eu tive um pouco dessa noção de precificação. Claro que cobrando o que a cidade cobrava. Obviamente, né? Eu não tava me comparando a arquitetos na época de Sorocaba ou São Paulo. Então, eu fiz um mini estudo ali de mercado, o que o pessoal cobrava, e, claro, né? Abaixei meu valor por isso mesmo, falta de experiência e tudo mais. Mas eu tive essa noção de precificação por conta desse apadrinhamento mesmo das pessoas. Eu fui fazendo network mesmo. Contatos, conversava com o outro. Teve duas arquitetas na época que me auxiliaram, sabe? Assim, tiravam algumas dúvidas. Davam uns spoilerzinhos ou outros da vida real ali. E daí, nisso, eu comecei. Eu fiquei 1 ano lá na casa dos meus pais. Depois, eu peguei até comentei isso esses dias com a pessoa em si, que é um amigo nosso. Eu peguei um serviço para fazer de designer gráfico, na verdade. Porque eu mexia no programa, né? Na época, o CorelDRAW. Eu mexia e ele me pediu pra... Ele tem até hoje uma loja de material de construção. E eles entregavam aqueles folhetos, sabe, de promoção. Tipo, que vem mensal, né? Vem os preços e tal. E como eu mexia no programa, ele falou assim, viu, Isa, será que não dá pra você fazer esse mês pra mim? Vamos testar e tal. E eu comecei a fazer. E eu ganhava um fixo por mês pra isso. E esse fixo por mês era um valor exato que eu conseguiria pagar um aluguel, ainda que baixo, mas eu conseguiria pagar algum aluguel pra ter minha sala. Falei, bom, na época também, obviamente, estava numa situação confortável, né? Tipo, meus pais pagavam conta de luz, pagavam o que eu comia, né? Eu não tinha esses gastos, né? Então, eu podia ali assumir com o que eu ganhava, assumir um primeiro aluguel. Aí, eu me juntei com um amigo meu de infância, assim, que estudou comigo. Ele falou, a gente se encontrou numa feira de noivas. Olha as voltas que o mundo dá. Numa feira de noivas, onde eu fiz um mini stand meu ali para oferecer projetos pro pessoal que tava casando, né? O pessoal que ia casar. Uau, sacada legal. E daí eu ofereci ali esses projetos pro pessoal que ia casar. E ele tinha um aplicativo de casamento, de organização e tal, porque ele é designer, né? Aí eu encontrei com ele, falei que eu tava querendo alugar alguma coisa. Ele falou, viu, eu tô montando um espaço. E eu posso, tipo, sublocar uma dessas salas pra você. Você quer? É tudo o universo ali conspirando a favor, né? Sempre. Falei, nossa, que legal, tal. Então, assim, aquele aluguel que na época era alto, mas rachado, assim, entre nós ia dar certo. Aí entrou mais uma menina e mais a irmã dele também. Então, esse aluguel a gente rachava em 4. Uau. Aí eu tinha minha sala, eu montei, eu lembro que eu paguei, assim, toda a marcenaria parcelado, assim, 1000 vezes. Lá em Piedade? Lá em Piedade. Que era um marceneiro até amigo meu, sabe? Tudo assim, muito, sabe? Cada coisinha uma conquista. Aí meu marido hoje era meu namorado na época, me deu os quadros. Aí minha mãe me deu um enfeite. Mas assim, eu sempre quis honrar com aquilo, sabe? Eu não deixava que ninguém pagasse o aluguel, eu assumisse ali as minhas contas do escritório. E daí eu assumi esse primeiro aluguel. Aí eu fiquei durante, acho que foram 2 anos. 2 anos nesse local. E aí o dono do empreendimento demoliu tudo lá. Que até hoje é uma construção bem grande ali em Piedade. Ele demoliu e me colocou numa outra sala.
E ele foi super legal também, ele me apadrinhou ali também. Eu falo, tenho muito com ele, muita gratidão, porque ele manteve o mesmo valor que eu pagava no primeiro aluguel, ele manteve ali. E ali eu fiquei por 4 anos. E ali que foi a minha crescente mesmo. Já era um escritório bem legal, ali no centro, escritório bom. E eu fui crescendo, sabe? Recebendo esses prêmiozinhos da cidade, tipo, arquiteto de destaque, não sei o quê. Aí saía num programa ou outro. E eu estava muito bem daí, assim, sabe? Eu tinha já conquistado a minha independência financeira ali. Podia assumir contas, casei, tava tudo bem. Até que daí eu vim pra Sorocaba. Mas eu tinha ali criado uma zona de conforto, o que pra mim não é uma zona de conforto. Eu tenho muita ambição, eu sempre quero mais. E daí que eu resolvi vir pra Sorocaba. E como foi essa virada de chave, assim? Você casou e seu marido, ele era daqui de Sorocaba, ele já viria morar aqui, e aí você teve que vir, como que foi? Não, meu marido é de Piedade também. Ele é lá da cidade de Piedade também. Eu namoro, né, tô com ele há 16 anos. Nossa. Desde que eu tenho 14 anos de idade. Meu Deus. Ele era de Piedade também, a gente tá junto desde a adolescência. Filho, não assista, tá? Esse episódio, por favor. Eu tava contando pra filho adolescente, 16 anos, querendo namorar. Ai, meu Deus do céu. Mas que bom, deu certo. Deu certo. Sabe aqueles namoradinhos que falam, será que vai dar certo? Tamo aí até hoje. Uau. Foi. Então, a gente tá 16 anos juntos. Ele é de Piedade também. Fez faculdade em São Paulo também. Enfim, hoje é médico, cardiologista. Nossa, até me perdi. Veio pra Sorocaba. Aí, ele veio ele já trabalhava aqui em Sorocaba. Porque ele dava plantão nos hospitais daqui. Então, ele já tava trabalhando, mas a gente continuou morando em Piedade, né? A gente casou, e daí só depois de 1 ano que a gente comprou o apartamento aqui, né? Depois de 1 ano só, a gente ficou morando ainda um tempo com os meus pais, um pouco com meus sogros, naquele perrengue... De início de casamento. Né? Aí compramos apartamento, não tinha nada, enfim, ficamos 1 ano também sem nada no apartamento, e só depois de mais 1 ano que a gente foi reformar. E nisso você ficava indo e voltando pra Indo e voltando pra Piedade. Então, eu mantinha... Daí, no começo, eu ia, assim, todos os dias, depois eu passei aí 3 ou 4 vezes por semana, mas sempre eu quis... ter um escritório no Iguatemi. Sempre. Sempre quis morar onde eu moro. Tudo que eu tenho hoje foram ambições minhas, sonhos meus. Você mentalizava ali. Muito. E eu faço de uma maneira que fica até cômica, porque eu faço brincando mesmo. Tipo, sei lá, eu tô passando na rua que eu queria morar. Nossa, porque um dia eu vou morar aqui. Deixa eu me imaginar entrando aqui, sabe? Desse jeito. Então, lá no Iguatemi também eu falava, nossa, porque daí eu vou sair da minha casa, que já é naquela rua, que hoje é perto ali, né? Vou sair da minha casa, que é lá naquela rua, aí vou entrar aqui, vou dar bom dia pro pessoal. Então, eu ia mentalizando de maneira engraçada, mas mentalizando. Então, hoje, o que eu tenho hoje é um reflexo de tudo aquilo que eu quis um dia, que eu almejei um dia, sabe? E eu ficava indo e voltando, mas sempre com esse foco que eu queria uma hora vir pra cá. Porque chega uma maneira que fica um pouco insustentável também você ficar pegando estrada. Embora seja muito perto, mas é cansativo, né? É exaustivo. E é perigoso, né? E é perigoso. Então, eu falei, poxa, eu queria tal. Aí, calhou, mais uma vez, o universo. Falo, mas como as coisas, né, vibram para aquilo dar certo. Eu tinha decidido, falei, não, eu quero ir para lá. Entrou um projeto grande para mim, onde eu teria praticamente 1 ano que eu poderia sustentar, porque o aluguel aqui é muito mais caro do que eu pagava em Piedade, né? Muito mais. Mas esse projeto era um gerenciamento, então durante 1 ano eu teria aquilo garantido para conseguir pagar minhas contas. Então eu falei, bom, com esse dinheiro garantido, foi assim que eu fiz, né, gente? Eu não sei, cada um faz, né, de uma maneira, mas pra mim, calhou que deu certo assim. Eu falei, bom, então eu tenho 1 ano aí garantido disso, e o que eu ganhar, que eu já ganhava mesmo, é pra pagar minhas contas de sempre. Então, eu não tava, assim, dispondo de nada, mas não tava fazendo loucura, sabe? Tipo, fez bem planejado. Né? Isso, eu não tava dispondo, tirando de nada, ou tendo que pedir ajuda pra alguma coisa pra pagar isso. E daí deu certo. Aí, isso que eu falei do universo, porque a corretora, que eu tinha visto há muito tempo atrás, só pra perguntar, assim, pra eu imaginar quanto custava um aluguel ali. Ela falou assim, viu, você ainda tá interessada na sala? Tipo assim, 1 ano depois, sei lá, era muito tempo depois. Eu não sei nem como ela lembrou de mim. Porque acabou de livrar, e aqui é muito rápido. Eu falei, o quê? É pra mim. É pra mim.
Falei, tô indo aí agora. Fui lá, visitei a sala. A sala tava praticamente pronta, eu só fiz os móveis, mas algumas outras coisas pintei. Fechou, assim, deu muito certo, sabe? E exatamente quando eu tava procurando. E lá é muito difícil de livrar a sala. Na livra a sala, o pessoal aluga muito rápido. E daí deu certo. E daí eu vim e foi aí que tudo começou, assim. Nesse 1 ano. Aí começou a grande história e o grande desafio. E o grande desafio. Foi antes da pandemia? Foi... Não, na pandemia. Faz 1 ano. Fez 1 ano agora em junho. 1 ano em junho. É. Dai do céu. aí que o jogo virou. Porque antes mesmo, eu aluguei a sala em maio. E oficialmente comecei a atender em junho. Eu tive 1 mês aí pra reformar a sala. Porque lá tem que ter liberação. É um saco. Não, tem que ter liberação. Mesmo sendo arquiteta, hein? Enfim, até tem os horários, certo. Tem os horários, tudo, né? Obra comercial. Quem é arquiteto que sabe do que eu tô falando. Então, eu fiquei nesse embrolho aí 1 mês. Só que nesse embrolho, tá? Eu não tava nem com a minha sala oficialmente. Até coloquei uma mesa lá pra já ir sentindo, né? Ver como é que era e tal. A minha vida mudou. A minha demanda quintuplicou. Não sei dizer pra você em números, assim. Mas Nossa, foi uma virada, assim, muito rápida. Sei lá, em 15 dias eu tava, assim, com uma demanda insana. Sem saber o que fazer. Falei, o que eu faço com esse monte de cliente? O que tá acontecendo? Eu não sei se... Obviamente deve ter a ver, porque era algo que eu queria tanto, que eu tava com tanta força, com tanta energia, que aquilo veio na mesma intensidade, eu acho. Assim, você não queria isso? Toma, né? Veio tudo de uma vez. Veio tudo de uma vez. E pela mudança de endereço também, eu não sei se as pessoas associaram isso. Com certeza deve ter tido uma influência, sucesso profissional, né? Porque, embora eu ache errado, tá? Mas ainda assim as pessoas associam hoje aonde você está, a maneira que você se porta, a maneira que você fala, a maneira que você se veste, a sucesso profissional. Sim. Isso não é pra julgamento, isso é uma leitura das coisas, né? Tem também, eu falo muito disso, porque a gente fala muito de preconceito. Não é preconceito, é leitura. Né? Eu falo linhas retilíneas, o carro que você tá, a maneira que você fala, isso o seu cérebro traduz isso pra um aspecto. Sim. Né? Posso confiar ou não posso nessa pessoa? Posso confiar ou não posso confiar. Então, eu acho que atrelou isso, a minha vontade, e é um bom trabalho também, acredito que eu estava fazendo, mas... Porque não adianta também, né? Se tiver só as 2 primeiras coisas e não tiver um bom trabalho, não se sustenta, né? Não, eu não estaria... até hoje, numa crescente, eu acredito. Também eu teria tomado uma na cabeça bonita. Mas é que às vezes a gente vê pessoas, né, que procuram um melhor espaço, né, o metro quadrado mais caro da cidade, super se posicionam, às vezes, nas redes sociais, mas daí na hora que você chega ali no de verdade, vamos ver, não é tudo aquilo, né? Então, sim, também tem muito isso, né? Sim. Mas não se sustenta, que nem a gente falou por muito tempo. Sim. Isso é uma coisa que eu faço questão também, Dai. Eu até publiquei esses dias. Eu sou uma pessoa... Eu sou isso aqui. Acho que já deu pra perceber, né? Eu sou isso aqui. Eu sou muito verdadeira. Então, eu nunca vou vender algo que eu não consigo sustentar. Sabe? Em todos os aspectos. Eu jogo limpo. Eu gosto de jogar limpo. Porque à medida que eu jogo limpo com você, que eu falo o que eu tô querendo, e a gente tem essa troca, fica muito mais fácil de trabalhar. O negócio flui. As pessoas não entendem isso. Elas querem fazer máscaras, elas querem criar personagens e ninguém aguenta mais. As pessoas gostam de pessoas verdadeiras. Eu gosto de olhar pra você e me identificar. Eu gosto dessa troca. Eu me forço a isso. Eu me disponho a isso com todas as pessoas. Desde o pedreiro da obra até o fornecedor, até o cliente, qualquer pessoa na minha vida, eu gosto de ter essa troca. Olha a troca que a gente tá tendo, eu tô aprendendo com você, e vice-versa. Então, você ir de coração aberto com as coisas, todo mundo percebe. Todo mundo percebe o bom trabalho que você tá fazendo. E foi assim, enfim, eu vim pra cá, tava com essa demanda insana, eu não sabia o que fazer. Eu falei, meu Deus do céu, eu não tô pronta, porque até então eu era arquiteta, eu não era empresária. Aí tem uma distância muito grande, tá? Eu acho que é cíclico, assim. Você primeiro, você se forma, você quer fazer projeto. Você é movido você é quase que um robozinho. A faculdade, ela te tendencia a isso. É você só fazer projeto. Depois você começa, até te cansa um pouco, sabe? Porque te suga, né? A arquitetura é muito
suga muito, assim, é muito complexa. E daí só que daí você fica nessa parte bem mágica, assim, né? Eu vou fazer um projeto, vou idealizar, você fica vivenciando aquilo. E depois, quando você vai para o mercado de trabalho, de fato, que sua demanda aumenta, você precisa aprender a ser empresária, aprender a gerenciar pessoas. A gerenciar, e quando eu digo gerenciar pessoas, é que elas traduzam o que você tá querendo e você saber lidar com elas. Isso ninguém te ensina, ninguém te fala. Você não tem isso na faculdade. E eu me deparei exatamente nisso. Eu era sozinha, eu tinha controle de absolutamente tudo. E até então, uma criação e as coisas foram onde era eu. Eu não precisava ceder nada por ninguém até então. Eu não precisava ensinar nada pra ninguém até então. Se eu errasse, mas era um erro meu. Hoje não, hoje eu respondo. Por todo mundo que tá comigo, todo mundo que me rodeia, né? Então, a partir do momento que essa demanda aumentou, eu falei, o que eu vou fazer? Aí eu comecei a contratar daí um monte de estagiário. Eu falei, meu Deus do céu, e abrir vaga. Era toda semana uma vaga. Falei, meu Deus, vou contratar um monte de estagiário e tal. Só que eu não tava numa fase onde eu podia sentar e ensinar esses estagiários, sabe? Eu não tava com esse tempo do relógio. Não é nem o tempo assim, eu não tava com esse tempo do relógio, porque eu tava atendendo aquela demanda, eu não ia sair rejeitando, porque aquilo era bom pra mim também, bom pro meu crescimento, bom financeiramente, bom pra tudo, né? Eu não ia sair falando, não vou fazer. Eu queria fazer aquilo. Então eu falei, nossa, preciso de mão de obra pra isso. E não funcionou, tá? Pra mim, pro meu jeito, não funcionou. E era isso também que eu queria te perguntar. Foi um desafio para você essa parte de delegar? Porque, né, essa questão sua já da infância, né, que nem você falou, de ser filha única, de tudo de eu solucionar. E, de repente, a gente... Normal, isso independente se a pessoa é filha única ou não, às vezes até pessoas que vêm de mais irmãos, enfim, mas tem esse perfil mais de centralizar, né? De perfeccionismo, de centralizador. E aí, como que foi esse desafio? Como delegar tarefas ali? Criar bracinhos. Dai do céu. Eu vou falar agora. Eu me rasguei por dentro. Esse é o termo. Você aceitar que tudo aquilo que você sabe, que você acha que você sabe, que tudo aquilo que você faz está errado. Sabe? Você ter que engolir a seco, que você precisa de alguém, você precisa de mais pessoas para continuar em frente, é muito difícil. Mas é muito, muito, muito difícil. Eu falei, como é que eu vou passar para essas pessoas o que eu tô querendo? Foi mas muito difícil mesmo, assim, de eu sentar, chorar, assim, falar, meu Deus, o que tá acontecendo? Por um lado, é muito bom, porque você vê o teu crescimento. Só que você sente na pele como é que é aquilo. É um bastidor, como eu falei, que ninguém te ensina. Ninguém te diz o quanto é difícil crescer. As pessoas falam lá do bom. Porque daí você vai ter mais pessoas, porque daí você vai ganhar mais, porque daí não sei o quê. Mas ninguém te fala o quão difícil é você ter conceitos mesmo pré-existentes, né? E você se despir daquilo. Você não... Você tem que se despir daquilo. Você tem que aceitar outras coisas. E no começo eu tomei na cabeça. E outra coisa também, você tem que criar linguagens que funcionem. Porque você tá trabalhando ali com outros perfis de pessoas totalmente diferentes do seu. Então, linguagens assertivas, né? Então, o que funciona para um jeito de explicação para um, às vezes não é o mesmo que funciona para o outro, né? E é muito difícil, eu vejo isso dentro das empresas, né? Que eu passo e que eu trabalho, dos líderes, passar isso de forma clara para o subordinado, que ele entende que você fale realmente o que você quer. Porque, às vezes, a outra pessoa ela não faz do jeito que você quer, não porque ela não quer fazer, mas porque ela não compreendeu, né? Sim. Outra coisa que eu tomei muito na cabeça também foi assim, que cada pessoa é cada pessoa. Então, tem o fulano, a pessoa X, eu tenho uma maneira de falar com ela, ela entende daquele jeito. Eu falei igualzinho pra outra, ela entendeu de outra maneira. Ela tomou pra si algo que não era nem o que eu tinha falado. Então, cada um tem uma maneira de interpretar. E você ter esse feeling agora, né, já depois de tomar muito na cabeça, eu desenvolvi. Mas no começo, você saber lidar com as diferenças também. E criar justamente esse padrão. Eu brinco com as meninas, né? No começo era tudo mato, assim, né? Um ano atrás, quando a gente começou a implementar as coisas, falou, meu Deus, como que a gente vai fazer? Hoje a gente tem um sistema onde tem todos os nomes de todos os clientes, todas as plantas que vão ter. Eu tô com uma equipe muito alinhada, onde conseguem traduzir aquilo que
que eu tô querendo passar, já viram o meu estilo. Tem coisas, assim, que eu não gosto, nunca vai ser aquilo apresentado. E ainda, até agora, não sei se isso vai mudar, tá? Pode ser que mude, mas eu ainda reviso todos os projetos. Reviso e participo da criação de todos. Pode ser que daqui a um tempo eu não esteja tão envolvida desse jeito. Eu não sei como é que as coisas vão ser. Mas ainda assim, eu faço toda essa revisão e participo mesmo da criação. Eu falo exatamente o que eu quero. E a primeira etapa, na verdade, é fazer um briefing muito bom com o cliente. Né? Você tirar o máximo de informações daquele cliente. O máximo que ele quer, que ele tem para te passar. E isso ser traduzido no projeto. Então, se eu tenho também uma parte, isso eu tenho percebido, tá? Uma parte antes, assim, né? Muito forte, eu tenho um pós muito bom. Independente de quem esteja envolvido naquele projeto. Porque se todo mundo sabe a informação que tem que ser passada, a gente vai ter um resultado legal. E eu gosto de envolver as pessoas que trabalham comigo, que isso é uma outra coisa, como eu te disse, isso de passar o conhecimento. Eu gosto de todo mundo muito envolvido. Eu não sou simplesmente uma mandante, sabe? Que chega lá e fala assim, tem que fazer assim. Não, gente, tem que fazer assim. Porque o fulano, nananana, ele gosta disso, ele tem um cachorro, ele não sei o quê, sabe? Eu passo isso pra todo mundo. Eu gostaria, no mundo ideal, que se eu tiver um negócio, tipo, sei lá, se eu tiver uma dor de barriga, acontecer qualquer coisa, que qualquer pessoa hoje do escritório conseguisse, por exemplo, fazer uma apresentação. Isso seria no mundo ideal, né? Gostaria de caminhar para isso. Acho que a gente está em constante crescimento e numa constante caminhada aí de aprendizado. Mas eu gostaria que fosse assim. E eu como eu falei, eu me forço a isso, sabe? Então eu quero caminhar para isso. Então eu tento envolver o máximo as pessoas que estão trabalhando comigo. E dar oportunidades a elas, né? Que é muito importante, né? Ô Isa, e você, desde lá de Piedade, você já usava as redes sociais como sua aliada? Já. Eu tenho rede social desde 2019. Eu até vou olhar depois desculpa. Eu vou até olhar depois na postagem, mas eu acho que é desde 2019. Antes da pandemia, né? Um amigo meu veio falar que tinha feito um curso sobre Instagram, da força das redes sociais. Nossa, isso porque eu acho que, sei lá, você leva jeito, você gosta do assunto. Eu sempre fui muito interessada, né? Só que na época eu tava meio... Ainda o Instagram já tinha começado há um tempo, mas tava começando essa parte de divulgação mesmo, né? As pessoas usavam mais ali pra postagens mesmo e tal. Tava começando essa questão profissional, acho, ali no Instagram. E ele comentou comigo, porque eu não entendia nada. Nada. Aí eu fiz esse curso, que até hoje foi um curso bem errôneo, assim. Eu nem concordo mais com aquelas coisas que o cara falava. Mas eu fiz, foi bom pra eu ter um embasamento, pra entender o que tava acontecendo. E daí comecei com uma postagem de um negocinho ou outro. E eu sempre fui faladeira, sabe? Também. Isso aflorou de um tempo pra cá. E daí comecei com um story ou outro. No começo eu tinha muita vergonha. Aí o que eu fazia? Eu não me filmava, mas eu filmava as coisas e falava. E eu via que ia fluindo. Tanto que você vê uns vídeos meus, assim, antigos, fala, meu Deus, quem é essa? Super tímida, sabe? Isso aqui que eu tô falando com você, imagina, jamais. Super tímida, falava pra dentro, assim, né? E daí foi indo. E eu comecei a ver a força que o Instagram tinha. Hoje, daí, eu posso falar pra você em porcentagem. 90% das pessoas vêm via Instagram. Se elas não vêm via Instagram, elas entram no meu Instagram pra validar. Uau. É muita gente. E você investe lá, tipo, patrocinado, essas coisas? Sim. Invisto, faço os patrocinados, mas pra mim, hoje, o que mais tem força são os stories. Nem tanto... Até você vai ver depois, dá uma olhada. Parece que tem uma marca também de quando eu vim pra Sorocaba. Tipo, tava um Instagram muito mais orgânico. Tem uma marca, assim, dá pra você ver, é nítido. Quando eu comecei realmente a profissionalizar. Mas foi nesse último ano que ele tá bem mais profissional. E os stories eu faço bem organicamente, sabe? Eu não gravo antes e tipo... Pra jogar depois. Pra jogar depois e faço uma cena, não. Eu acho que é assim, o feed é pra mostrar o meu trabalho, o meu portfólio. Uhum. E os stories é pra mostrar quem eu realmente sou. Por isso que eu te digo que quem eu sou hoje vende muito mais do que... Porque daí a pessoa tá se identificando comigo, ela começa daí a criar um desejo, ela começa a almejar aquilo que eu sou. Sabe? Tipo, nossa, que legal, eu quero participar desse dia a dia dela, sabe? Então eu consegui fazer isso sendo eu mesma. O meu grande segredo, assim, de rede social é ser eu mesma.
Entendeu? E daí eu comecei, eu fiz esses cursos e eu me interesso muito daí hoje, porque daí começa, né? O interesse por marketing, então eu faço muito curso atrelado a marketing, a questão também que você se posiciona, tudo. Daí eu sou muito interessada em absolutamente tudo, eu vou a fundo em tudo, assim. Então, daí eu começo a aplicar isso, mas assim, começo a aplicar organicamente. Não é que eu sento assim e falo, não, hoje eu vou me portar de tal maneira pra atingir tal resultado. Não. Eu tive aquele conhecimento e quando eu vejo eu tô aplicando sem nem perceber, assim. Isso é legal. Você é aberta, né, para o conhecimento, né? Você vai buscando. Isso que eu preciso, essa habilidade, você vai atrás, né? Você não tem preguiça, você corre, se dedica, estuda e tudo que você aprende você não deixa no ócio, você traz mesmo para aplicar, né? Acho que isso que faz a diferença. Sim. Como eu falei, o conhecimento ele tem que ser renovado, ele tem que ser passado para frente, ele tem que ser colocado em prática. É muito fácil você falar que você ouviu algo e não conseguiu executar, mas você fez o que você tinha que fazer para aquilo? Eu tenho um exemplo muito bobo, assim, que foi o que eu apliquei na minha vida e que eu acho que todo mundo deveria aplicar, sabe? Por exemplo, as pessoas falam muito de sonhos, sabe? Eu uso até um exemplo, sei lá, se uma pessoa quer ter uma loja de carros, por exemplo. Ai, meu sonho é ter uma loja de carros. O que você tá fazendo? Mas é muito caro pra eu ter isso hoje, porque daí eu demando de ter um lugar e ter que comprar esses carros e tal. Beleza. Esse é o seu sonho. Mas o que você tá fazendo no seu dia a dia pra atingir esse sonho? Você foi em busca de fazer algum curso gratuito que seja no YouTube ou em qualquer outra rede sobre os carros que mais vendem? Sobre liderança, sobre gerenciamento, sobre qual o formato, qual o layout de uma loja de carros, quem vai ser seu público. Você já foi em busca de algo disso? Você não tá fazendo força nenhuma por aquele teu sonho, você só tá sonhando. Sonhar é muito pouco. Sonhar é pouco. As pessoas falam que sonhar é o máximo, né? Não é muito pouco. Você tem que fazer algo por aquilo que você acredita. E as pessoas não fazem, as pessoas se acomodam. Elas simplesmente só sonham. E isso não leva a lugar nenhum. Então, eu sou muito assim. Como eu falei, se eu quero algo, o que eu tenho que fazer para aquilo lá? É saber. Se eu quero vender bem no Instagram, então eu tenho que saber mais de marketing. Eu tenho que saber mexer num programa ou outro. Eu tenho que me posicionar mais. O meu feed tem que estar melhor? Sim. Então, quais são os recursos que eu preciso para isso? Não tô me colocando como a dona da verdade. Longe disso. Pelo amor de Deus. Longe disso. Nem gosto que associem a isso. Porque eu erro muito também, né? Mas assim, se forçar a algo. Então as pessoas reclamam que não tem resultados, reclamam que não conquistam seus sonhos, mas elas não fazem nada por isso. É muito cômodo, é muito fácil. A zona de conforto é ótima, ela é quentinha, ela tá ali. E daí você fica reclamando. E reclamar é o quê? Clamar novamente, só fica ali reclamando e não faz nada. É até meio exalto, né? Mas é verdade. Mas E aquilo, né? A zona de conforto, ela é quentinha, só que ela mata, né? E principalmente ela mata sonhos, porque isso que você falou é total. O sonho é o resultado, então você tem que traçar essas metas, né? Por mais que esteja lá adiante, distante, mas começa com algo alcançável, né? Começa com uma pesquisa, começa com um curso, né? Começa além da gente, porque às vezes a gente acha assim, só vou lançar para o universo. Não, tem que ir a pesquisa, tá bom, eu quero, mas quanto que custa esse ponto? Quanto que custa essa sala? Mesmo que não seja para agora, foi que nem no seu caso, foi mais de um ano depois. Mas você foi lá, deixou o contato, ligou, foi atrás, né? Deixa eu ver, para mim agora isso não cabe no orçamento, não é real, mas em algum momento vai ser. Então, é exatamente isso. E eu acho que a internet, uma coisa que você disse que é bem bacana, todo mundo ali, as pessoas, elas entram ali, os clientes, elas te namoram um pouquinho dia a dia. Você não casa com um desconhecido, né? E os stories, o legal dele é isso, que ele fideliza a pessoa ela vai te assistindo e ela vai se familiarizando com você, é ali que você vai fidelizando, né? O feed, o portfólio é a grande rede de pesca. Legal esse perfil, interessante, vou seguir ou não vou seguir? E a partir do momento que você segue, ali nos stories, onde realmente você fala, me tornei fã. Quero o produto, quero o serviço dessa pessoa, quero estar perto dessa pessoa, porque é ali que você conquista dia a dia, né? As pessoas ali com os bastidores, com os perrengues, com a verdade, com a essência, com a identidade. É muito legal você compartilhar isso, porque é algo que eu também acredito muito, que eu fiz muito também na minha trajetória, até para estar aqui hoje.
Porque nenhum começo é fácil, nenhum começo é com flores, mas ficar parado também não é. Daí a gente tem que escolher qual não fácil nós queremos para nossa vida, né, Isa? Sim. Queria até te parabenizar por isso, porque assim, se você chegou hoje aqui, é porque você teve uma trajetória, né? Todo mundo tem uma trajetória. Isso é algo legal para falar também para as pessoas. Não banalizem a trajetória de ninguém. A gente tem esse preconceito de banalizar os outros. Ah, tá lá porque foi mimadinha. As pessoas têm muito esse conceito de mim, sabe? Tipo, mas daí teve o pai e a mãe que pagou a faculdade, ou, sei lá, era numa família conhecida. A gente tem muito essa mania de banalizar e não sabe o corre da pessoa. Não sabe tudo que ela passou pra estar ali. Então, a gente tem que tomar muito, muito cuidado com isso, sabe? Existe também... Eu vejo muito isso em curso de marketing, assim, que pra mim é algo que não se aplica, mas dá pra você fazer também, tipo, hoje eu vou fazer stories disso, falar de tal assunto, sabe? Quase que fazer um roteiro mesmo da sua vida. Pra mim, hoje é algo que não funciona, né? Eu vejo pra você que com você é maneira muito orgânica também. Você tá mostrando ali seu dia a dia, você tá mostrando real. Obviamente, gente, que eu não vou mostrar pra vocês que eu acabei de chorar de estresse. Ou se eu for mostrar isso, eu já vou mostrar esse problema resolvido. Essa é outra coisa que eu aprendi, fica uma dica aí também. Se você for mostrar um problema, mostre o problema e em seguida a solução. Porque senão passa a ideia que você tá num problema constante. Eu não sabia disso. Às vezes eu mostrava um problema e não mostrava a solução, eu mostrava que eu tava num perrengue ali e não mostrava como se resolveu. Isso não é legal. Sempre que você for falar de algo desconfortável, fale como você resolveu aquilo. Isso é muito, muito importante, assim. Então, isso é uma das coisas que eu acabo aplicando, que eu aprendi. Mas claro, eu não vou mostrar na hora que eu tô chorando, nossa, que eu me descabelei. Eu vou mostrar depois que tá tudo certo. Eu vou mostrar o que eu quero mostrar, algo que eu acho que agregue pra alguém. Vou mostrar um pouco do meu dia a dia, sim. Porque é o meu estilo de vida, é o que eu tô fazendo. Então, eu tava vindo pra cá, eu falei que eu tava vindo pra cá, o quanto eu tava feliz com isso. Eu quero que as pessoas se envolvam também. Eu quero que elas entendam o porquê de cada conquista minha. Senão fica algo muito, muito frio, né? Muito robótico, muito né? robótico. E aquilo, muito editável. Por mais que lá seja mesmo, né, uma vida editável, porque só a gente sabe, né, de verdade, a profundeza, às vezes, dos nossos sentimentos, do nosso dia. Mas eu acho que tem que ter uma troca legal, né? Eu sou muito dessa, assim, também, de ser a criadora do conteúdo, de tentar, de alguma forma, trazer uma influência do bem, porque hoje nós somos totalmente dominados pela rede social, né? Eu fiz um erro gravíssimo de assistir no Netflix O Dilema das Redes. E você fica até com medo, porque é uma dependência hoje. A gente fica no celular 24 horas, assim, por dia, e eu já estava, assim, no momento, assim, de cansaço mental. Então, acho que é muito importante também, porque hoje eu vivo um momento que eu tô de me desligar um pouquinho, né? E me permitir dar um tempo para recalcular a rota, para respirar, porque se você não souber usar de uma forma positivamente, de uma forma com estratégia para o seu negócio, você pode realmente se machucar, você pode usar de uma forma que se transforme um vício, né? Porque é uma exposição, é uma coisa que as pessoas estão ali entrando na sua vida. Então, você tem que ter muito esse equilíbrio de mostrar a sua verdade, de passar a sua essência e também de se preservar, porque tem dias que não estão com o sol forte, que nem hoje, né? Hoje aqui em Sorocaba o dia está nublado, chovendo, tô até um pouco fanha, não sei se vocês estão percebendo, e eu acho que nós somos pessoas e somos humanos, e pessoas se conectam com pessoas. Então, acho que quando você mostra um pouquinho aí da sua realidade nos stories, as pessoas elas vão se conectando, elas vão tendo uma empatia maior ali com você, né? Que acho que foi isso também que aconteceu com a gente, e ela me ignorou, viu, gente? Só para deixar registrado isso aqui, tá? Mas ela pediu desculpa depois. Que estava nessa correria aí de vir para Sorocaba. Eu acho que você falou algo pontual, assim. Pessoas se conectam com pessoas e pessoas seguem pessoas. A gente fala muito hoje de humanizar a marca, né? Enfim, é isso. Você vê que tem alguém por trás. Você quer arranjar... Aliás, as pessoas que te seguem é porque elas têm algo em comum com você, né? Ou porque elas, de fato, têm algo em comum, ou porque elas almejam algo que você tem,
ou porque elas veem uma virtude que elas não têm, que elas veem em você, elas querem absorver algo, né? E você tem que estar disposto a mostrar aquilo, né? E isso, pessoas seguem pessoas, assim, não deixar a coisa muito, muito fria. Eu vejo muito perfil de arquiteto, assim, também. É só aquele monte de projeto, um portfólio. É lindo. Tá, mas quem que fez? Como é que é? Como é que não é? Como é que essa pessoa fala? Nem sei quem é, às vezes você não sabe nem o rosto da pessoa. Tem vários que eu sou super curiosa pra saber. Já dei Google até. Então, você não sabe nem o rosto da pessoa. E aí, como é que eu vou contratar essa pessoa? Né? E aqui no Podcoff a gente tem uma parte muito especial que eu gosto muito, que é a validação. Eu gosto de surpreender as pessoas. Eu acho que a gente contar a nossa história, a gente falar sobre si, é algo muito legal, que todo mundo tem uma história impactante, mas quando alguém que nos conhece na essência fala sobre nós, não tem preço. Queria pedir pra você olhar na tela. Ai, meu Deus do céu. Tô nervosa, gente. Que vem aí. Oi, filha. Ah, por essa surpresa você não esperava, né? Bem, eu tenho 30 segundos para falar dos seus 30 anos de vida. É uma tarefa bem difícil, mas eu vou tentar. Filha, eu considero você uma leoa. Você é uma líder nata, você é corajosa, você é intuitiva. Você não precisa de bando para seguir o teu caminho. Você caminha sozinha, você cria o seu próprio caminho. Eu tenho um prazer imenso em ser sua mãe, em acompanhar passo a passo todo o seu crescimento. E o orgulho que eu sinto de você nem cabe nesse mundo. Eu te amo muito, minha filha. Um beijo. Oi, filha. Cá estou para, em 30 segundos, dizer algumas palavras sobre você. Mas, de verdade, nem 30 horas... nem 30 dias seriam suficientes para falar o que eu penso sobre você, meu amor. Você sabe a admiração, o enorme orgulho que eu tenho de ser seu pai. Uma mulher maravilhosa, uma profissional de escola, de primeira. Quis a divina providência e as forças que eu fosse merecedor dessa paternidade. E olha, filha, eu encho a boca para falar isso. Eu te amo demais. Confesso que eu sempre tive muita facilidade de lidar com o discurso. Mas para falar de você é muito difícil. A gente teria que deixar a emoção tomar conta. Te amo muito. Oi, meu amor, tudo bem? Bom, o que eu posso falar para uma pessoa tão especial, uma esposa tão dedicada e amorosa como você? Eu acredito que aquilo que mais representa essa nossa união, nosso casamento, aquilo que a gente sempre fala um para o outro é essa cumplicidade, a amizade mesmo que nós criamos um com o outro e que vem crescendo a cada dia ao longo desses 15 anos juntos. Uma profissional, eu não tenho nem o que te falar. Você é uma pessoa extremamente séria naquilo que faz, dedicada, responsável e que faz cada projeto, coloca aquele carinho, aquela atenção, e isso faz de você uma pessoa de muito sucesso, né? Sucesso que também reflete nesse amor que você tem pela sua profissão. E hoje eu já não vejo mais barreiras para você. Daqui para frente é só crescimento mesmo. Eu gostaria de falar que eu te amo muito. Ai, meu Deus do céu. Ai, gente. Que delícia. Nossa, o cara. Dr. Michel me ajudou. Ele foi gravar no salão de festas de casa. Eu acho que devia ser algum momento que eu tava lá. E aí, o maior engraçado foi que eu falei, olha, 30 segundos. Aí todo mundo fala, né? 30 segundos. Eu tenho 30 segundos. Mas todo mundo gravou vídeo de quase 2 minutos. Foi editado, depois você pede pra ele os originais, tá tudo lá com ele. Mas não tinha, né? Como mensagens tão lindas. Eu me emocionei muito com seus pais, principalmente com o seu pai. Eu sempre falo muito aqui, uma das coisas que me pega muito na vida é esse poder que existe da paternidade, né? Principalmente para nós mulheres, o quanto está relacionado ao nosso desenvolvimento, à nossa autoestima, e aí, às vezes a gente encontra pessoas que não tiveram esse privilégio, né? De ter um pai, né? Um pai presente, um pai que ensinasse os valores, os princípios, e acima de tudo, um pai que
amasse, né? Que demonstrasse o amor. Porque se a gente vê também as outras gerações, elas tinham muito mais dificuldades, os nossos avós, nossos bisavós, de demonstrar, né? O afeto, o carinho, diferente de hoje, né? E aí, olhando a sua trajetória e vendo tudo isso, é óbvio, né? É muito claro o porquê do seu sucesso, né? O quanto essas questões familiares, de ter realmente um ninho, de ter um lar, de ter uma casa edificada, de ter uma família. Quanto isso constrói nós como seres humanos, como pessoas, com princípios enraizados, com valores, né, com essa vontade realmente de transformar, impactar tudo que a gente coloca a mão para fazer. Eu me sinto honrada em você ter aceito o convite, em dividir a mesa com você. Eu acho que quando qualquer pessoa que for falar de você, for falar da sua trajetória, e ela quiser, de alguma forma, diminuir ou falar sobre ser mimado, ter as coisas fáceis, eu acho que o maior privilégio que você teve foi realmente de ter pais, de ter pai e mãe de verdade. Né? Queria até dar o parabéns de coração para seus pais, com certeza vão assistir esse vídeo. E nisso, sim, eu posso dizer para você que você é uma privilegiada. E você sabe disso, porque eu sei todo o carinho e a reciprocidade que você tem, mesmo casada hoje com a sua família. Né? Então, isso é um privilégio, isso é algo que o dinheiro não compra. Né? Isso é determinado lá por Deus, quando vai nos mandar, né? Vai escolher lá o nosso pai, a nossa mãe, e tudo tem um propósito. E Ele te deu esse brilho aí, esses pais abençoados. Ai, que lindo, né? Obrigada. Obrigada. É isso, assim, você ter uma base que te edifica, isso não tem valor. É um pouco clichê, né? Não tem valor. Não tem preço, tem valor, mas é isso. Você saber que se você cair, vai ter quem te ajude a se reerguer. Nossa, isso é muito forte. E eu conto com essas pessoas. Elas fizeram parte de quem eu sou hoje. Né? 1 de 10, enfim. Eu devo a eles. E que bom que, como você disse, que eu pude ter esse privilégio. Eu sei que muitas pessoas não têm. E isso faz diferença. E eu acho que além de ter, Isa, você soube usar. Porque às vezes tem até pessoas que têm e não sabem, né, valorizar, não sabem usufruir, não sabem usar. Né? Você tem e você usufruiu na sua infância até hoje, né? E você usa, você realmente vive isso, né? Então acho que isso que é o primordial, porque também, senão não teria, né, pessoas que escolheram um caminho tortos, que vieram de famílias boas, de pais amáveis, né? Então acho que é cada ser humano ali que escolhe mesmo o caminho que quer trilhar, né? É saber honrar pai e mãe, né? É princípio. É isso, é princípio, é você dar valor pra quem tem valor, eu acho que é isso. E isso me passado e eu quero perdurar isso, né? Quando vier a ter filhos, eu quero perdurar. Eu quero ter essa relação com os meus filhos que eu tenho hoje com os meus pais. Com certeza, isso é muito. Eles são meus amigos. Em primeiro lugar, meus pais são meus amigos. O que antigamente, né, em outras educações, isso era algo distante, né? Pai e mãe era uma figura ali diferente, né? E eu pude ter meus pais como meus aliados. E isso fez toda a diferença na minha formação em quem eu sou hoje. Toda a diferença. Isa, estamos partindo para o final. Eu queria que você deixasse registrado alguma frase, algum recadinho para as pessoas que estão nos assistindo. Pessoas, talvez essas que talvez não tenham essa segurança, têm medo de tentar, têm medo de se posicionar, às vezes estão na dúvida sobre o seu negócio, sobre empreender, às vezes estão desanimadas. Deixa um recadinho. Bom, gente, na verdade eu queria deixar, não acho que um recado, mas uma palavra. E a palavra é ação. Façam. Façam acontecer. Se você faz algo, você está dizendo para o universo, para Deus, seja a maneira que você chama, que você denomine isso, que você está vibrando por aquilo. E aquilo vai acontecer. Ajam. Não deixem para depois. Não existe momento ideal. Não tem um momento que você vai falar assim, agora é a hora, agora tá tudo... Não existe. Sempre terão coisas no meio do caminho que tudo vai acontecer para você não fazer aquilo. Só que ajam. Não tirem os sonhos do papel. Façam acontecer.
É esse o recado que eu tenho pra dar, assim. Vai com tudo. Viu só? A melhor época pra plantar uma árvore foi há 18 anos atrás e a segunda melhor época é hoje, agora. Isa, vou te passar um mimo aqui em nome do Pod Coffee. Ai, que delícia. Pra você tomar um cafezinho amanhã e lembrar da gente com carinho. É um carinho, é um mimo na sua alma, pra você lembrar sempre da gente. Ai, obrigada. Obrigada pelo seu tempo, que eu sei que a sua vida é uma correria. Obrigado por nos permitir registrar um pouquinho da sua história, da sua trajetória, dos seus ideais. Que você continue tendo muito mais sucesso do que você já tem e conte sempre com a gente. E o seu café vende. Vamos dar um brinde pra gente finalizar? Ó, seu café vende, Isa. Obrigada. Gente, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um beijo.